Vamos abrir as Bíblias em Atos, capítulo 13. Você sabia que Deus está buscando? Deus está procurando? Você sabia? O que na Bíblia, você me ajuda? Nessa entrega da passagem, o que na Bíblia Deus está procurando? O que quando você lê na Bíblia, você percebe que Deus está buscando? Alguém pode me ajudar? O que Deus procura? O que Deus busca? Textualmente, teologia mesmo, não é invenção de homem não. O que Deus busca na Bíblia? Alguém para tampar a brecha. Correto. Do profeta. A Bíblia diz que Deus buscou por um homem que estivesse na brecha em favor dele, para que ele não destruísse que cidade? Jerusalém. O que é se colocar na brecha na expressão da Bíblia? Não é só se mostrar disponível, pastor, olha, eu quero, estou me entregando para estar na brecha. Não. Quando o inimigo sitiava, cercava a cidade, o primeiro empenho do inimigo, você vê até hoje em filmes, era derrubar as muralhas. E o inimigo derrubava as muralhas, começando por romper as muralhas, fazer rotura ou abrir brechas. Pode ser um exército de 1000 homens do outro lado da muralha, procurando entrar por uma brecha. Um só homem armado ali na brecha não permite a entrada. Deus diz pelo profeta: busquei por um homem que estivesse na brecha por mim, para que eu não destruísse, mas a ninguém encontrei. O salmista nos entrega também um clamor de profunda tristeza de alguém que diz que passou o verão, encerrou-se a cega, a seara, a colheita, e ele diz assim: eu não estou salvo, porque Deus procurou alguém que pudesse suprir essa necessidade, para que essa pessoa não pudesse se encontrar nesse momento tão entristecedor. Jesus, ao lado do tanque de Betesda, viu um homem que por 38 anos procurou por uma pessoa, que quando o anjo descesse, agitasse a água, essa uma pessoa o levasse, para que ele, que era incapacitado de locomover-se, de andar, o jogasse na água e ele ficasse curado. E o que ele disse para Jesus? Essas palavras me trazem profunda comoção, irmãos. Não tenho homem algum, Senhor. Esse texto, ele é de tamanho impacto, que eu e mais 3 irmãos fizemos uma mensagem juntos nesse texto. Um irmão da Bolívia, um irmão de Chipre e um irmão dos Estados Unidos. Estávamos juntos e combinamos: vamos preparar uma mensagem juntos? Até hoje eu prego essa mensagem. Eu prego com estas palavras de tanta tristeza: não tenho homem algum. Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me leve até o poço. Se você pensar bem no momento da sua vida, você não tinha homem algum que cruzando o seu caminho lhe desse um folheto, que vindo onde você trabalhava ou estudava ou morava, se comprometeu a dar-lhe com clareza o Evangelho da graça de Deus.
Agora, a gente diz assim que quem procura, acha, não acha? E não é que Deus achou? Olha, mas Deus procurou, irmãos. Deus procurou por um intervalo de tempo de praticamente 3.000 anos. Mas Ele achou. Vamos orar. Bendito Deus, muito obrigado, porque quando lemos o texto que leremos, o Senhor encontrou o que o Senhor procurava. Que grande verdade, ó Deus, que quem procura acha. O texto da sua palavra, mais uma vez, destaca que entre nós, nessa noite, o Senhor está procurando, o Senhor está buscando por alguém que, a semelhança deste que o Senhor encontrou, e em outra passagem, afirma-se: tendo Davi servido a sua geração, o Senhor encontrou alguém para servir a sua própria geração. Pai, há entre nós gerações representadas, e eu sou entre estes irmãos como alguém que, se Jesus não voltar antes, esta minha geração é a que está mais próxima, ó Deus, de passar, e então outra geração se levantar. O tempo urge, o Senhor precisa encontrar aquele em favor de quem o Senhor está buscando, procurando. E nesta noite e neste lugar, abençoe-nos com compreensão na palavra lida, e que ela deixe de ser apenas palavra lida para ser uma palavra vivida. Oramos no nome de Jesus, amém. Em Atos 13, é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo com Barnabé. No início levaram João Marcos. João Marcos ainda era imaturo, era um jovem, não considerou o preço, não calculou o custo e não passou de Chipre. E a primeira cidade, quando deixam a ilha da Panfilha, ele diz: tchau, essa vida não é para mim, e abandona Barnabé e abandona Paulo. Um jovem ainda. É próprio do jovem ser imaturo, e deve ser razoável que nós, com alguma experiência a mais, tenhamos compreensão e os tomemos sob os nossos braços e sob a nossa liderança, e os amemos e os conduzamos para que sirvam ao Senhor. Porque João Marcos, depois Paulo disse: tragam-me João Marcos, porque me é muito útil para o ministério. Não falou? Falou. Quase encerrando o ministério dele, ele disse: eu preciso de João Marcos. Sem João Marcos não vai dar para eu fazer o trabalho que eu preciso fazer. Tragam-me João Marcos. Aqui no capítulo 13, há uma dinâmica da pregação do Evangelho em cada lugar ao qual o Espírito Santo envia estes homens de Deus. E a nossa leitura é que em cada lugar onde eles vão, e muitos creram, e em lugar onde ainda o Evangelho não havia chegado, o Evangelho agora chega com o poder de Deus e de autoridades, até pessoas comuns. Muitos estão sendo salvos. Naturalmente vai levantar-se uma oposição do inimigo.
No texto de onde eu retiro o versículo, Paulo está pregando a palavra de Deus, onde antes nunca o evangelho havia sido comunicado. Atos capítulo 13, Paulo está dando um histórico sobre a história dos hebreus. Leia a palavra de Deus e você vai entender que em todo lugar onde o evangelho será comunicado, e ali antes a palavra nunca havia sido entregue, você vai encontrar o relato da criação. Por isso que o ataque mais esperto, sagaz do diabo, vindo do século 18 para o 19, foi levantar o que hoje se chama evolução. Não foi Deus, Deus não está nisso, não tem nada a ver com Deus. É o ataque mais sagaz do diabo, irmãos. Esse ataque acadêmico, o da evolução. Toda mensagem que você vê pregada na Bíblia, necessariamente o pregador passa pela criação. Já percebeu isso ou não? Está em toda a mensagem. E logo a seguir, Deus sempre torna muito notável a narração de como Ele separou uma pessoa que por ela veio uma nação para ser uma bênção para toda a família da terra. Marcelo, você e a dona Ivonete com os 4 filhos são grandemente abençoados pela pessoa de Abraão, porque Deus a ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Cada um de nós aqui, nós somos abençoados por este que foi apelidado de amigo de Deus e o pai da fé, Abraão. Paulo desenvolve em sua pregação estas verdades. Mas eu quero que você vá comigo, depois que o povo de Israel pediu para eles e bradaram: abaixo a teocracia, que venha a monarquia, não queremos Deus reinando sobre nós, queremos um rei como um rei tem as outras nações ao nosso redor. Veio Saul e foi um desastre que foi. E eu venho então ao versículo 22. E quando este Saul foi retirado, Deus levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também Deus deu testemunho e diz: momento, homens, quando na Bíblia você ler que Deus vai dar um testemunho, abra bem o ouvido, você vai ouvir Deus dando um testemunho. A sua igreja, como a nossa, é uma na qual espontaneamente a pessoa que quiser dar um testemunho pode fazer. No período pré-pandemia, eu agendei cada membro da igreja, vindo da letra A, não terminamos ainda e precisamos retornar, fomos interrompidos. No culto do domingo à noite, cada membro da igreja tinha que vir ao culto, ao púlpito, e dar uma palavra de testemunho, de salvação. Não é, irmãos? Eu distintamente me lembro do testemunho da Ágata. Eu distintamente me lembro do testemunho da Amanda, hoje esposa do Tiago. E vindo cada um, da Angélica, e homens que vieram e deram testemunho. É uma grande bênção para a igreja. Aliás, eu disse para eles: eu quero ser pastor de pessoas salvas. Meio difícil ser pastor não de ovelhas, mas de bodes e cabras. Não é difícil, irmão? Você que não sabe a dificuldade que é procurando. Aliás, nunca vi um pastor de cabras.
nem de bodes. São criaturas insubmissas, marrentas. Na Bíblia, há episódios nos quais a Bíblia diz que Deus vai dar um testemunho. Ele fala isso sobre Abraão. Ele dá um testemunho em Gênesis 18, magnífico, sobre Abraão, e diz que ele sabia que Abraão iria ordenar a sua casa, a sua família e seus parentes serviçais após ele, para que eles andassem no caminho do Senhor. E aqui é uma passagem, novamente, nos evangelhos, Deus deu testemunho do seu Filho Jesus. E aqui é uma outra das raras passagens na qual Deus diz que Ele quer dar um testemunho. Quem? Quem quer dar um testemunho, irmãos? Você está comigo ou semigo? É Deus quem quer dar um testemunho. E se Deus quer dar um testemunho, eu e você, vamos ouvir. Senhor, que testemunho o Senhor tem para dar? E Deus diz assim, que dele Deus deu testemunho de Davi e disse: achei. Gente, eu procurava tanto, eu busquei por tanto tempo, e finalmente achei a Davi, filho de Jessé. E é tão apropriada a palavra que vem a seguir para a nossa reunião dessa noite, não é? Homem. Oh, como Deus procura por homens. Mas do coletivo, vamos ao Milton Nunes, a você, como Deus procura por um homem. Por homem. Irmãos, as irmãs carregam um fardo pesadíssimo. Eu fico pensando, mas Senhor, como é isso? Que história é essa? As irmãs oram às terças à noite, 12, 15, vem. E a gente não consegue marcar uma reunião de oração ao sábado. Em 2023, Batatais já separou o tema, a mulher refinada. As mulheres vão ter o 25º encontro de mulheres batistas. Você sabe quantos encontros nós, como organização homens, já tivemos, pastor? Em Altinópolis, com o pastor Dosual. Único. 25º encontro. Eu sei que eu e você podemos fazer uma lista de 1000 razões pelas quais, não é? Tá bem? Os homens, tá? Ao contrário das... Não são muitas delas meras desculpas para que a gente justifique o fato de que quem Deus procura, em mim Ele não encontra. Pode ficar procurando, Senhor. Achei a Davi. E para que ninguém imagine que Deus teve que procurar pelos 4 cantos do céu, e de fato Ele o encontrou na terra, porque primeiramente a gente tem que ter uma compreensão bíblica. Ele diz, ele é da família de Jessé, o belemita. Ele é de alguém cuja família está entre vocês. Ele é um Ferreira, ele é um Gonçalves, ele é um Silva, ele é um Oliveira. Ele não é um ser que eu, de um dos 4 cantos do céu, tive que arrebanhar. Ele é de entre vocês. Não se esqueça, Deus está dando testemunho, irmãos. E o testemunho dele
é em favor que da glória do céu haja glória na terra. Por isso ele testifica. Ele é filho de Jessé. Ele é um homem. E a Bíblia vai elaborando conforme o meu coração. Agora vamos parar aqui um pouquinho. Deus tem coração? Ou essa em teologia uma expressão que a gente chama de antropomorfismo, atribuindo a Deus uma característica humana? Segundo o meu coração. Como é o coração de Deus? Exceto que conheçamos o coração de Deus, o Filho de Deus, Jesus, porque Ele é homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e verdade. Mas não se esqueça, aqui estamos há pelo menos 1200 anos antes que Cristo nascesse. Então Deus está dizendo, segundo o meu coração. Não é segundo o coração que Deus tenha. Deus é espírito, mas é segundo o coração que Deus molda e forja para a glória dele. E você vai entender na passagem, e eu termino, que o coração que Deus molda, forja, é o coração de servo. Porque a Bíblia diz: e serviu Davi a sua geração. Na guerra civil, aliás, na guerra dos americanos para se libertarem dos ingleses, a Revolução Americana, um fiel soldado americano, hoje ele até tem uma capital do estado da Carolina do Norte, nomeada em favor dele. Ele foi aprisionado. E aprisionado porque ele era um líder, para fazer dessa prisão dele um exemplo para todos os demais e buscar a derrota de todos os seguidores deles. Ele foi decapitado. E quando ele estava no cadafalso, o lugar onde colocando-se o pescoço, de modo que o executor viesse com a espada e sem dificuldade, num único golpe, separaria a cabeça do abdômen. Quando ele estava para ser colocado no cadafalso, o executor, que sempre dá, legal esse negócio, qual é o seu último desejo, não é? Sempre dá o último desejo. Perguntou: como o seu último desejo, senhor Halley? Como o senhor quer o seu rosto? Virado para o chão ou numa outra posição que contemple o céu? Ele era um fiel seguidor de Jesus. Ele disse: meu executor, a posição do meu rosto pouco importa para mim, contanto que o meu coração seja encontrado em plena comunhão com o meu Criador. É o coração que importa, né, irmãos? De tudo, pois, quando deves guardar, guarde, porque dele procedem todas as questões da vida. Já disse o sábio Salomão: guarde o teu coração. Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração. Quer dizer, Davi, irmãos, não era nada diferente de como nós somos. Humano,
do dia a dia, do cotidiano. A grande questão de Davi, ele permitiu que Deus moldasse o coração dele para ser conforme o coração de um servo. Como eu lhe disse, mais tarde o texto vai dizer: tendo Davi servido a sua geração. Então veja, eu disse, temos várias gerações representadas aqui. Nem o Luiz Felipe. Gente, aqui tem mais Luiz Felipe do que gente aqui, pastor. Nem o outro Luiz Felipe, nem o Lucas, nem o Vitor, nenhum de vocês como jovens está sob o peso de servir a minha geração, tanto quanto eu, perante Deus, tenho que servir a minha geração antes que eu passe, porque eu não poderei servir gerações anteriores, e eu não poderei servir geração posteriores. Eu tenho que servir a minha geração. Tendo Davi, você entendeu? O coração de que Deus fala é o coração de um servo. Nós poderíamos ter tanto tempo aqui quanto na Bíblia entendêssemos o desenvolvimento desta mais importante palavra, servo. O elo perdido no cristianismo é servo, pastor. É servo. Esse é o elo perdido. O maestro Bernstein recebeu de alguém uma importantíssima pergunta, um dos mais famosos condutores do mundo. Maestro, qual é a sua maior dificuldade para compor uma orquestra? E ele respondeu: isso é fácil de dizer, é quem toque segundo o violino. Todo mundo quer tocar o primeiro. Ele falou: gente, é tão difícil numa orquestra que eu queira conduzir, encontrar o ideal, o adequado, segundo o violinista. Todo mundo quer tocar. Todo mundo quer ser chefe. E há tão poucos índios. Irmãos, quando Deus diz: achei a Davi, é porque Deus achou alguém em quem ele plenamente podia confiar para serviço, para servi-lo. Por isso ele é homem conforme. A palavra conforme, ela tem a mesma forma que você quiser lhe atribuir. Se você me traz uma garrafa PET, eu a encho com água, a água dentro dela vai estar conforme a forma dela. Se ao contrário de uma garrafa PET, você então me traria, como esse amado irmão trouxe esse copo, eu encho com água, a água dentro dele vai estar conforme esse copo. A água tem a propriedade de estar na mesma forma do recipiente que a contém. Será que na sua vida e na minha, Deus tem de nós a propriedade de que estejamos na mesma forma que Deus quer que nós nos encontremos, para uma obra toda específica que Ele tem para cada um de nós no corpo chamado a igreja? Somos membros do corpo. Paulo trouxe de uma maneira tão sábia que a boca não pode dizer: porque eu não sou olho,
Nossa, que boca horrível eu sou. Que o Senhor Deus encontre entre nós quem Deus esteja procurando para servir a geração na qual você vive. Achei. Eu gostaria tanto de ouvir que viesse a resposta: achei quem estivesse na brecha por mim. Deus não achou. Jerusalém foi destruída. Deus achou quem estava desinteressado, indiferente em Sião. Mas Ele não achou quem queria ocupar-se com a tão preciosa e santa missão a que Deus tem para cada um de nós. E se nesta noite, eu creio que foi breve meditação, não sei sobre você, ao invés do nome Davi, o Deus assentado no trono da glória no céu pudesse dizer assim: achei, e usar o seu nome. Filho, e usar sua família, e dizer: homem, conforme o meu coração que executará. Está disponível, maleável, prontinho para ser moldado, para cumprir toda a minha vontade. E se Deus nessa noite pudesse usar o seu nome como quem Deus acharia? Seria glória, e glória sem fim. Amém, irmão? Amém. Vamos orar?